Pode se assentar, amém? Shalom mais uma vez, igreja. Amém? Ninguém vai roubar a glória do nosso Deus. Ninguém, queridos. O culto em si, ele não é movido por agitações, não. O Senhor, ele faz como Ele quer, Ele vem como Ele quer. E às vezes a gente coloca uma ardente expectativa no movimento, em vez de colocar a nossa expectativa em Deus. E aí, quando as nossas expectativas elas são frustradas, a gente começa a olhar para uma coisa, para outra, para a nota, para ver se alguém desafinou, para a roupa do irmão. Mas esquece que veio aqui cultuar o único que é digno de ser adorado. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não é para isso que você está aqui. E talvez você possa estar se perguntando, mas é a primeira vez que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Deus é o maior interessado na sua presença neste lugar. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus vai te pegar hoje. Você vai sair daqui diferente hoje. Vai sair transformado, liberto, curado, restaurado, renovado. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jonas. Hoje nós vamos aprender a recalcular algumas rotas. Amém? E se tratando de recalcular rotas, quando nós estamos dirigindo o carro, né, agora até na moto você pode colocar ali o GPS, né, no cantinho. O GPS ele pode te conduzir pelo melhor caminho, mas quando você já conhece as ruas, que é o meu caso, cadê o meu marido aqui, aleluia, né, amor? Que é o meu caso, que conheço bastante caminhos, é mais fácil, porque às vezes o GPS, por mais que ele tente buscar o melhor caminho, ele não entende de tudo, é uma tecnologia, às vezes é um pouco falha. Então, se você sabe cortar caminho, é mais fácil, você chega até mais rápido do que aquele caminho que o GPS te mostrou, é ou não é? Então, na presença de Deus, é da mesma forma. O problema é que quem vai te fazer se perder no caminho é Satanás. E ele faz com que você se perca por pequenas coisas. E nós vamos eliminar essas coisas da nossa vida que nos faz perder a direção do verdadeiro caminho que é Jesus, amém? Vamos lá, Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Repita comigo, seu Deus. E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o livrarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Amém? Amém? Vocês vão me ajudar a pregar, amém? Igual da outra vez que eu preguei aqui, glória a Deus. Jonas era um profeta de Deus. Ele era um instrumento nas mãos do Senhor, como nós já sabemos essa história de cor e salteado. Ele era muito usado pelo Senhor, e o Senhor ele deu uma ordem a Jonas para que ele fosse para Nínive. Amém? Tarsis é o lugar da desobediência de Jonas. E o Senhor deu uma ordem para que ele fosse para Nínive, porque havia muito pecado, havia muita maldade naquele lugar. Então
o Senhor deu uma ordem, ó, vai até lá, cumpra a minha palavra, faz alguma coisa. Ele designou Jonas para algo. E o primeiro tópico que eu quero levar você a entender é: não se mova pelo que você acha, mas pelo que Deus pediu para você fazer. Nós precisamos remover de nós aquilo que nós achamos e cumprir aquilo que realmente Deus nos chamou para fazer. Ai, mas como assim? Deus não me chamou para fazer nada. Não, querido, todo filho de Deus é escolhido, designado para algo. Você não é um ninguém, você não foi um escolhido para ser um esquenta-banco. Você não foi um escolhido para não viver nada, para viver de mesmice. Não, você foi um escolhido, um eleito e ungido por Deus para viver coisas grandes e valiosas em Deus. Mas o problema é que muitas vezes, no decorrer da caminhada, ouvindo a voz do Senhor, a gente começa a achar que a gente sabe mais do que Deus. E aí quando Deus nos designa, nos instrui para algo, a gente fala: não, para lá eu não vou fazer. Aí ministrar a palavra, eu não vou. Fazer célula na minha casa com as minhas paredes branquinhas, não vou. Só que chega no culto, a gente começa a falar: eu estou aqui, Jesus, aleluia. E aí o Senhor falou: tá bom, já que você está aqui, abre uma célula. Não, abrir célula não dá. Pregar o evangelho, não. Jump, não, eu marquei um evento, se eu não marquei, eu vou marcar. Mas pro jump eu não vou. Fazer evangelismo na rua, eu morro de vergonha, imagina. Queridos, eu estou falando de algo e acerca de atitudes que se relacionam a quem era o meu velho homem. Imagina eu pregar o evangelho lá no meio das adegas da vida que eu vivia lá dentro. A gente começa a sair da rota de Deus. A gente começa a se achar que entende demais. Ou às vezes o Senhor está dizendo: ei filho, vem para a minha presença, que eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero tirar toda a bagagem, todo o lixo, toda a tralha. E a gente fala: não, Deus, do jeito que eu estou vivendo, está melhor para mim. Não, imagina, meu narguile, vou largar minha fumacinha. Quando Deus, Ele quer te levar a viver num ambiente de glória, a fumaça que cobre toda a casa, que nos inunda na presença dEle. Quem é o narguile, gente? Quem é o narguile? Quem é a bebida que traz prazeres momentâneos? E quando você vai deitar a cabeça no seu travesseiro, só Deus sabe as lágrimas. O Senhor, Ele te chamou. E hoje Ele vai te levar a recalcular a rota da sua vida. Aleluia. Então ali Jonas, ele simplesmente entra naquele barco e diz: olha, não, eu não vou, eu vou para Tarsis. E é incrível que Deus, Ele manda uma grande tempestade, e Jonas, por conhecer o Deus que ele servia, ele sabia que era por causa dele que aquela tempestade vinha. Então, peraí, eu vou descer lá pro porão, deixa eles aí na tempestade, eu vou dormir. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Só quando você sabe quem é que provoca ela. Então Jonas sabia que ele era o causador da tempestade. Tem pessoas que sabem o que é que está causando a tempestade na vida e está lá: não, eu vou dormir. Às vezes são tempestades ocasionadas por nós mesmos. Mas em vez de a gente buscar uma solução, querer sair, a gente se acomoda nela. E hoje Deus, Ele vai nos tirar desse lugar de comodismo, porque para recalcular a rota, não dá para continuar fazendo a mesma coisa, na mesma zona de conforto, enquanto a tempestade está caindo. Não dá. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aleluia. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. E todas as pessoas à sua volta acabaram sofrendo aquela consequência. Pessoas que não tinham nada a ver com isso. Imagina você tá lá dirigindo, bonitinho, e entra alguém que começa a causar problemas ali. Você não teve culpa.
E aí as pessoas à sua volta começam a sofrer consequências. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente começa a entrar em rotas que Deus não mandou. E dentro da nossa casa, a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos próximos, o nosso pai, a nossa mãe começam a sofrer consequências das nossas escolhas. Quantas mães choram porque os filhos estão no caminho errado? Quantos pais perdem o sono porque o filho está no caminho errado? Ou pior, fica com a consequência, o filho vai preso e quem cuida, quem ajuda, quem tem que levar jumbo, quem tem que fazer tudo? É quem fica aqui, gente. Porque a gente entra em lugares que Deus não mandou a gente entrar. É preciso ouvir a voz de Deus. E eu vou te falar, muitas vezes ouvir a voz do Senhor vai causar desconfortos, vai fazer com que você precise abrir mão de coisas e fazer, tomar atitudes que vai gerar esse desconforto que você realmente não vai querer fazer. Eu nunca pedi para subir no altar para ministrar. Só que o Senhor está dizendo, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Estar na minha presença é isso, passar por situações que talvez você não almejou passar. Ninguém ora para ser apedrejado, para morrer crucificado de cabeça para baixo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos diversos apóstolos passando por inúmeras situações. Gente, ninguém ora pedindo para sofrer. Mas a gente já sabe que viver esse evangelho muitas vezes nos causa esses desconfortos. É por isso que Deus nos disse, no mundo você vai ter algumas aflições. Por amor ao meu evangelho, isso vai acontecer, mas tem de bom ânimo. Você precisa saber quem está com você, quem está vendo com uma voz forte, te dando a direção do que você precisa fazer. Aleluia! E eu estava estudando hoje na hora do meu almoço, e eu comecei a escrever lá, e eu comecei a rir sozinha, porque eu aproveitei hoje para almoçar um pouco mais tarde, para poder estudar. E glória a Deus por isso, porque eu comecei a dar risada lá sozinha. Que a Bíblia, gente, é maravilhosa. Ao mesmo tempo que você chora, você ri, você se emociona. É incrível, você começa a viver, você começa a sentir aquilo que aquelas pessoas passaram. E aí eu comecei a escrever algumas coisas que Deus foi me entregando. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, é tudo pecado, irmão. Leva para o mesmo destino. Só que o nosso destino precisa ser o céu. A gente precisa ter convicção de qual é o caminho que nós estamos traçando aqui na terra. Porque não adianta passar tempo, investir tempo aqui no culto, sentado no banco. E quando chegar no grande dia, ver a igreja ser arrebatada e permanecer no banco. De tanto que ficou no banco. Não adianta. Tira os cadeados que te aprisionam nessa cadeira. E se enche de autoridade vinda de Deus. Busque ao Senhor. Porque haverá um tempo que nós não vamos poder achar mais. E eu não quero estar aqui para ver, irmão. Eu não sei você, mas quando a igreja for arrebatada, eu não quero ficar olhando, eu quero ir junto. Nós louvamos um louvor poderoso aqui. Mas às vezes é difícil para as pessoas entenderem que existe uma morada, que as coisas dessa terra é passageira, que as coisas dessa terra não pode preencher um coração que foi feito para o céu, que é preenchido da presença de Deus. Jonas estava mantendo os seus olhos fixados em coisas terrenas, porque se ele entendesse quem era que estava ordenando, ele ia falar, Deus vai fazer um alvoroço naquele lugar, então eu vou para lá. Me usa, Deus. Mas não, a gente se omite, a gente foge. Deus está dizendo, vai lá de novo, prega para aquela pessoa, você já chamou, chama de novo que agora vai. E você fala, eu não perco mais meu tempo. Não seja um Jonas. Não seja um Jonas que acha quem é digno da presença de Deus ou não. Não seja um Jonas. Aleluia. O terceiro é mova-se por arrependimento
e não por orgulho. Jonas, quando ele diz que ele é hebreu, quando nós damos continuidade lendo o texto, ele diz: olha, me lança ao mar, que vai ficar tudo bem. Você vê quando a pessoa ela sabe que ela é um fardo na vida do outro, ela fala: ó, se você me tirar da sua vida, vai ficar tudo certo, tudo legal. E às vezes tem pessoas dando indícios para você: olha, eu preciso sair da sua vida, que eu já me tornei um fardo, me lança ao mar. E você está aqui: não, peraí, nós vamos orar, vai dar tudo certo. E Deus está dizendo: lança ao mar, se livra, tira. E aí ele diz: olha, me lança ao mar, vai ficar tudo bem, vai passar. E aqueles marinheiros, eles começam a orar ao nosso Senhor. Não, eu vou precisar ler. Aleluia. Vamos para a palavra, aleluia. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio uma grande tempestade. Entrando os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como que te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O fato de Jonas ter sido verdadeiro diante desses homens fez com que eles reconhecessem quem era o Deus de Jonas. E eles passaram a adorar o nosso Deus. Não se omita. Não se omita. Aleluia. E aí, para nós entrarmos no terceiro tópico, se movendo por arrependimento e não por orgulho, nós vamos para o capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, e gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou por todas as ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Jonas, ele começa ali então falar com o Senhor, clamar ao Senhor, fazer uma oração dizendo como ele se sentia dentro da barriga do grande peixe. Porque ao jogar ele nas águas, um grande peixe o engoliu. E a Bíblia nos relata que ali Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Só que o mais incrível é que Jonas estava obtido de tanto orgulho, que ele só saiu da barriga do grande peixe depois da 3ª noite. Ele passou 3 dias e 3 noites em silêncio dentro de um grande peixe. Eu acho que ele pensou: ah, eu já desobedeci a Deus, então eu parei aqui dentro para morrer. E no 3º dia, como ele viu que não houve consequências, ele disse: bom, se Deus não me matou até agora, dentro da barriga de um grande peixe, então ele está ouvindo a minha oração, eu vou clamar.
Quando você sabe o Deus que você serve, você sabe que Ele te ouve, não importa quão errôneo você tenha sido. Você começa a falar com Deus, você começa a se entregar num profundo arrependimento e o Senhor, Ele vai ouvir na sua oração. O Senhor, Ele começa a ouvir a sua oração, Ele começa a mover as águas a teu favor. Jonas, ele precisou se arrepender, deixar de ser orgulhoso. Quem é que sobrevive 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe, gente? E a digestão? Foi preciso que Deus fizesse isso para que ele entendesse que estava havendo um propósito ali, que o Senhor estava ali atento a uma segunda chamada para Jonas. E ele começa a falar: Senhor, eu estou aflito. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, porque era para mim ter morrido já, mas se o Senhor está fazendo viver a minha alma, então o Senhor tem algo para mim. Você começa a entender que aquela dor naquele momento, aquele sofrimento, não é para que você morra, mas é para que você aprenda. As dores geradas pelos processos que nós passamos não é para o nosso mal, mas é para que nós venhamos entender que nós precisamos recalcular a rota. É para que nós venhamos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia! E após a oração, Deus, Ele dá ordem ao peixe que cuspa Jonas. E ele sai dali da barriga do grande peixe. Nós precisamos entrar num profundo arrependimento. Nós precisamos deixar o orgulho de lado e dizer: Deus, eu pequei. Porque quando não há arrependimento, aí há um problema muito maior do que estar na barriga de um grande problema. Significa que Deus está longe de mim e de você há muito tempo. Porque se não há vontade de se arrepender, se não há consciência do erro, do pecado, é porque Deus já não se importa mais. Não, é porque você não está mais atento, é porque você não se importa mais com Deus. Quando nós saímos da rota do Senhor, nós começamos a olhar outras coisas, nós começamos a alimentar a nossa alma de outras coisas. E quantas vezes nós estamos como Jonas: eu sou um hebreu que temo ao Senhor Deus, dentro da igreja, mas quando chega lá fora, é vitamina para a carne que a gente dá. É viver na nossa vontade que a gente está. A gente pega tudo aquilo que nós aprendemos nos cultos, nas células, a cada momento de oração, quando Deus fala, quando Deus usa alguém, e lançamos fora. Invalidamos tudo aquilo que Deus tem nos ensinado para que nós venhamos viver uma vida abundante nessa terra. Queridos, pare de invalidar. Você não está aqui para medir o quanto alguém carrega a presença de Deus ou não, quando ela dirige o culto, quando ela louva, quando ela ministra a palavra. Você está aqui para ser mais um vaso cheio de Deus e usado por Ele. Mas e quando você perder tempo medindo as pessoas, o quanto ela merece o seu glória, o seu aleluia, você não entendeu que é para Deus que você está glorificando, que é para Deus as suas palmas, que é para Deus o seu aleluia. É para Deus. Tudo neste lugar é para Deus. Tudo que nós fazemos é condicionar as pessoas a Deus. É o único que pode salvar, transformar, curar. É o único. E Ele faz ainda abundantemente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu já falei aqui diversas vezes, eu nem queria ter outro filho. E Deus gerou um sonho dele em mim. Um sonho que eu não pedi para ter. Me deu uma filha. Linda, maravilhosa. Fala mais amém do que muito crente. Liga muito mais a palavra do que muitos de nós. Se ela tivesse aqui, ela teria dito amém. E ela tem 1 ano de idade.
fala perfeitamente, amém. Porque é isso. É sobre isso. A gente entra às vezes na barriga do grande peixe. Não é Deus que nos coloca lá. Às vezes nós estamos ali cercados de tantos problemas, que é esse grande peixe. E em vez de nós clamarmos a quem pode nos tirar de lá, a gente continua na rota daquilo que eu acho que tem que resolver. O Senhor, Ele está tirando as suas formas de resolver para derramar sabedoria hoje sobre você, para te dar soluções genuínas. É isso que Deus faz. Ele dá sabedoria àquele que pede. Ele dá. Eu tenho vivido este tempo de pedir muita sabedoria para Deus. Meu marido também, meu irmão. Mais daquilo que a gente achava que tinha. Porque às vezes a gente quer estagnar ali, já sei de tudo, já manjo tudo, já faço de tudo. Não, irmão, tem mais. Nosso Deus, Ele tem abundantemente mais. E é onde nós entramos agora, no quarto tópico. Os filhos se movem por um propósito. Aonde estão os filhos de Deus aqui? Você precisa se mover por um propósito. Quando Jonas sai dessa barriga desse grande peixe, ele vai até Nínive. Ele cumpre aquilo que o Senhor ele tinha para fazer naquele lugar. E a Bíblia nos relata, foi algo extraordinário. Aquelas pessoas se converteram a Deus. Elas largaram os seus deuses para adorar o nosso Deus. Só que o problema é que ele ainda se rebela contra Deus. Olha lá, não falei que isso ia acontecer? Mas foi para isso que Deus te chamou. Você falou que isso ia acontecer porque o meu espírito testifica aquilo que eu vou fazer. Olha, Deus, se converteram, agora estou entregando oferta para você. Não é assim quando a gente se converte ao Senhor? Ai, está indo para a igreja, dá o dízimo lá pro pastor. Vai ter alguém para falar. E muitas vezes são pessoas que faziam aquilo que você está fazendo. É impressionante. A maioria das vezes é um desviado que vem querer te desviar. Porque ele não teve um verdadeiro encontro com Deus. E ele não quer que você tenha. Você não caminhe nessa rota. É sempre assim, gente. Nossa. Só que os filhos, eles se movem por um propósito. E o que nos alegra é ver as pessoas realmente tendo um encontro com Deus. É realmente se libertando de outras coisas. É realmente vivendo os propósitos, a vontade de Deus. Quantos aqui não almejam a família neste lugar? Quantos aqui não pensaram em amigos se queriam ver estar aqui adorando ao Senhor? Quantos? Então se mova por esse propósito, porque Deus está dizendo: ei, vai para aquele lugar, vai pregar para aquelas pessoas. Ei, vai ter jump, vamos lá, vamos pregar para aquela multidão de perdidos. Irmão, eu não sei você, mas há uma ardente expectativa em mim para esse jump. Novos começos. É um novo começo na IAP-Sede. Nós vamos abalar toda a estrutura desse bairro, irmão. Eu creio que vai ser uma noite poderosa, avassaladora, mas o Senhor está nos chamando. Vai para o propósito, estabelece a minha vontade, cumpre o meu querer. O Nova York é a Nínive que eu estou mandando você ir. O Jardim Cia é a Nínive que eu estou mandando você ir. O Jardim Imperador, o Santa Terezinha, o Santo Eduardo é a Nínive que eu estou mandando você ir. Vamos saquear o inferno. Só que para isso é preciso entrar na quinta e última rota. É aquela que nós removemos os Jonas da nossa vida. Que são os Jonas que vai causar tempestades que Deus não mandou. Que não era para ter.
São os Jonas que vão olhar para você e falar: isso é desnecessário fazer. Não precisa pregar em praça, não precisa ministrar evangelho, fazer culto na rua, não precisa. Isso é desnecessário. Não precisa entrar dentro do metrô, do ônibus, no seu trabalho. Isso é ser radical demais. Não, irmão, isso é ser religioso. Você pensar uma coisa dessa é religiosidade. Agora, você querer que outras pessoas conheçam o teu Deus, não, é se mover por um propósito. Você precisa começar a remover os Jonas da sua vida. Tem pessoas te causando dor, abrindo feridas, aonde o Senhor está dizendo: ei, sai desse lugar, remove essa pessoa da sua vida, que tem coisas extraordinárias à sua espera. Que aonde Jonas abriu feridas, fez com que você perdesse coisas, eu quero restaurar, eu quero reestruturar. Eu quero trazer o fundamento. Aqueles marinheiros jogaram diversas coisas para fora do mar. Mas se tivesse lançado Jonas antes, não teriam perdido as suas coisas. Deus está dizendo: tira essa pessoa da sua vida, do seu caminho. Ela está atrapalhando. Ela está fazendo gerar perdas aonde eu não quero que você se perca. Onde eu não quero que haja perdas. Só que o problema é que a gente acha que tem que dar um jeito para as coisas que Deus está falando. Tira da sua vida. Elimina do teu caminho. Quando aparece no GPS lá, olha, tem um buraco na frente, você entra dentro do buraco? Não, você desvia. Então, ó, tá na hora de recalcular a rota. Se você não quiser desviar do buraco, entre em outra rua, mas não afunda. E isso só será possível tirando os Jonas da sua vida. Porque senão, você vai terminar como a história de Jonas, ela acaba com um questionamento de Deus. Onde as pessoas começam a entrar na sua vida com diversas inversão de valores. Aonde filho é bicho. Mas aonde o filho de verdade, aquele de carne e osso, não é tratado como filho. No mundo tá assim, tá uma bagunça, gente. Tá feio o negócio lá fora, a gente tem muito trabalho pela frente. Mas o problema é que a gente precisa focar nessa rota. Ei, Apsed, nós precisamos entrar nessa rota. Não adianta olhar para as outras IAP, aquilo que elas estão vivendo naquele tempo, naquele território. Porque o que o Senhor tem para nós aqui, de repente seja uma outra rota, é um novo começo. Eu acredito que o Senhor, Ele entenda aquilo que cada bairro Ele precisa. Então há um novo começo esperando por nós. Há uma nova rota esperando por nós. Há uma nova atitude, há um novo posicionamento. Ao invés de você ficar olhando para aquilo que não deu certo, não, agora eu vou ser usado por Deus. Eu vou me posicionar, eu vou fazer as coisas, vou mudar este lugar, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Começou numa garagem e não vai terminar fechado. Porque eu tenho certeza que quando o Senhor começou a abalar as estruturas, era isso que as pessoas pensaram: a tempestade veio, agora o barco afunda. E tudo o que eu vejo é dia após dia pessoas se achegando a Deus neste lugar, tendo a vida transformada, tendo um encontro com Deus. Os Jonas saíram, igreja. Então se posiciona agora, o barco não vai afundar. Ei, visitante, tire os Jonas da sua vida para que você realmente possa conhecer a esse Deus, que é um Deus de transformação. Olha quem eu era e olha o que o Senhor fez comigo. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele faz algo na vida daqueles que se posicionam. Aleluia! Você pode se colocar de pé, por favor?